Cabalá e Tarô, Tarô e Cabalá. Precisa de estudar um para conhecer o outro, um está dependente do outro. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Fique por aí. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Aprenda Tarô. O meu nome é Bruno Tavares, sou tarólogo, professor de tarô, e hoje, como viram, vamos falar da ligação entre a Cabalá e o tarô. E se é necessário estudar uma para verdadeiramente se aprofundar no outro. Antes de começarmos, vou pedir a quem ainda não faz que siga o canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. Tudo isso nos ajuda muito para que possamos chegar a mais pessoas e o canal crescer cada vez mais. Como viram então, hoje vamos falar dessa ligação. Eu tenho percebido que há muito medo, muito receio por parte dos novos estudantes que, portanto, leem, ouvem que é necessário estudar a Cabalá para verdadeiramente se aprofundar no tarô. E então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, o que é a Cabalá? A Cabalá é uma disciplina esotérica, milenar, que se origina no misticismo judaico e que, embora seja muito mais antiga, os cabalistas atribuem a sua origem já aos tempos de Moisés. A Cabalá, como nós a conhecemos atualmente, origina-se no século XIII, em Espanha, com a publicação do livro o Zohar, ou o Livro do Esplendor. Segundo a Cabalá, a chave da criação e do entendimento do universo são as 22 letras do alfabeto hebraico, e podemos já perceber aqui o porquê dessa ideia de conexão entre as duas artes. Reparem como estas 22 letras têm o mesmo número dos 22 arcanos maiores do tarô. Entretanto, o estudo da Cabalá é feito simbolicamente a partir da Árvore da Vida. A Árvore da Vida, como eu disse, é um símbolo, uma imagem, que descreve todas as realidades da existência em 10 Sefirot. Essas 10 Sefirot, que são 10 esferas, estão ligadas entre si por 22 caminhos. Cá está, novamente o número 22. A Cabalá atribui a cada um desses 22 caminhos uma letra do alfabeto hebraico. E, portanto, o tarô seria, digamos, uma representação pictórica dessa ligação entre as Sefirot, desses 22 caminhos. Mas quem foi a primeira pessoa a apontar esta coincidência ou esta ligação? De facto, isto origina-se no século XVIII. Antoine Corte de Gébelin, portanto um ocultista, um estudioso, aponta esta ligação, diz que vê, portanto, ligação entre o tarô e as 22 letras hebraicas, mas vai ser só no século XIX, em meados do século XIX, Eliphas Levi, que vai de facto atribuir uma letra a cada um dos 22 arcanos maiores do tarô e criar então aqui esta ligação com a Cabalá. Nos finais do século XIX e inícios do século XX, vários outros estudiosos ocultistas, como é o caso de Waite, Crowley, entre outros, vão beber destas influências e vão trazer para as suas ordens secretas essa ideia então de conexão entre a Cabalá e o tarô. E vão desenvolver os seus próprios baralhos, utilizando então essa ligação com as letras do alfabeto hebraico para traçar novas simbologias, novos significados das cartas. Agora, é necessário o estudo da Cabalá para compreender o tarô? Na minha opinião, não. E são artes completamente diferentes uma da outra. Em primeiro lugar, nós temos de colocar já em cima da mesa o facto de o tarô se ter originado no final do século XIV, inícios do século XV. Portanto, muito antes, quase 4 séculos antes desta primeira associação por Corte de Gébelin à Cabalá. Isso significa que as pessoas antes não estudavam tarô, que as pessoas antes não percebiam tarô? Com certeza que não. Significa apenas que é uma teoria, uma visão. Existe alguma prova concreta, alguma prova definitiva da ligação entre estas duas disciplinas? Não, também não. As únicas provas que há, ou as únicas opiniões, são essas visões desenvolvidas dentro de sociedades ocultas, de sociedades secretas, que vão então estabelecer essa conexão entre as duas disciplinas.
Será que o tarô está então dependente de conhecer outra coisa para que possa ele próprio ser aprendido? Será que o tarô não tem valor por si próprio enquanto arte esotérica? O tarô tem toda a sua validade sem precisar de qualquer uma dessas outras artes. Agora, uma outra questão. Será bom, é bom, enriquece-nos enquanto estudiosos conhecer Kabbalah, conhecer astrologia, conhecer numerologia? Com certeza que sim. Todas essas artes vos vão fazer mais completos enquanto profissionais. Mas estudar também terapias, estudar psicologia também vos vai fazer mais completos. Isso não faz com que isso seja uma necessidade. Não o é. São artes diferentes e vários estudiosos atuais, como Ney Naif, por exemplo, são também da opinião de que essas artes não têm ligação, de que essas ligações são feitas dentro desse círculo fechado de sociedades secretas e, portanto, não são necessárias para o aprendizado do tarot. São apenas enriquecedoras. Então, se vocês estão estudando, estão com medo, algum receio de não conseguirem entrar nesses estudos mais aprofundados, dediquem-se ao tarot, estudem tarot, tarot vale por si mesmo. Quando se sentirem confiantes, conhecedores, então alarguem os vossos estudos, estudem qualquer outra disciplina que vocês gostem, que vos atraia, mas não pensem que isso é necessário para serem melhores tarólogos. Isso não é verdade. Isso é apenas utilizado por algumas pessoas que gostam de complicar, de fazer com que as pessoas, com que os novos estudantes se sintam às vezes receosos de não conseguirem absorver tanta informação e de fazer aí uma certa filtragem. Na minha opinião, não precisam de se preocupar com isso, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil, vos tenha ajudado com essas dúvidas. Mais uma vez, deixem um like, sigam, comentem, compartilhem e espero por vocês na próxima semana para mais uma aula de tarot. Até já!